Olá, uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, a você, internauta que nos visita pela primeira vez. Seja bem-vindo a este estudo de uma obra fantástica. Livro Filosofia Espírita. Uma obra psicografada por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, e também que tem o endosso de nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Por aí podemos perceber a importância desses estudos, destes ensinamentos. Por isso, a nossa alegria, por isso, o nosso entusiasmo em poder refletir em alguns momentos que aqui nos reservamos para compartilhar com vocês esta lição que tem muito para nos oferecer. O livro Filosofia Espírita comenta todas as questões do Livro dos Espíritos. E então, é uma obra importante para nós, estudantes da doutrina espírita, ou não? Por isso, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos. Vamos preparar nossa mente, vamos preparar nosso sentimento, porque são momentos muito importantes para as luzes que nós almejamos em nossa caminhada. Vamos elevar nosso pensamento pedindo a Jesus, pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem. Senhor, aqui estamos, confiantes nestas lições. Bem sabeis, Senhor Jesus, das nossas imperfeições, das nossas carências, das nossas necessidades. E por isso nós confiamos na Tua misericórdia, para que possa nos amparar na busca por esses conhecimentos, por essas luzes, e assim termos forças para caminhar. Abençoa, Senhor, esses momentos. Permita que nossos mentores espirituais possam encontrar o campo favorável em nossa mente, em nosso sentimento, para que possamos nós absorver, nos alimentar com essas energias da Tua paz, do Teu amor, nos reflexos destas lições. Obrigado, Senhor Jesus, que a Tua luz nos ilumine. Assim seja. E nós vamos procurar em nossos arquivos a lição número 18. Este é o primeiro livro, é o livro primeiro da série Filosofia Espírita. Estamos na questão número 18, que
faz referência à questão número 18 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Uma pequena observação que nós poderemos fazer desta questão, porque a nossa necessidade de ir mais além daquilo que nós já encontramos no saber, na sabedoria, no conhecimento, sempre estará abrindo novas oportunidades. Quando nós despertamos em nós esse desejo. Por isso, a pergunta de Kardec: penetrará o homem um dia? Quer dizer, o homem, um ser que é em evolução constante, está procurando sempre conhecer esses mistérios de acordo com o que vai se despertando na sua mentalidade sempre atual. Não é? Aquilo que nós já aprendemos está arquivado. Nós já temos conhecimento, já temos domínio daquela sabedoria. Mas aquilo que nós já conhecemos, que nós já entendemos, nos desperta ir em busca de novas visões, de novas perspectivas para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa evolução. Mas então nós vemos na resposta que esse véu vai se levantando de uma forma gradativa. Nós temos que ter uma preparação para novas lições, para novos conhecimentos, para um panorama que às vezes, se não estamos preparados, poderá atrapalhar a nossa evolução. Por isso que tem que ser à medida que nós nos depuramos. Olha que interessante. Depurar, purificar. Não é isso? Mas a questão de nós nos purificarmos é somente um passo para almejarmos uma conquista maior. Os Espíritos dizem que nós precisamos desenvolver. São precisas faculdades que ainda não possuímos. Se nós ainda não possuímos, nós precisamos desenvolver. Nada vem de graça na nossa evolução. O que de graça nós recebemos é a misericórdia de Deus. O que de graça nós recebemos são as oportunidades das reencarnações, que é o acréscimo de misericórdia, para que nós possamos
colocar nossos esforços e ir em busca do nosso crescimento, da nossa evolução. Por isso, esses véus vão se descortinando à medida em que nós vamos tendo uma melhor compreensão das coisas, das situações, das experiências que atravessamos, não é? Então vamos ver o comentário de Miramês. O véu se levanta. O véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente. A natureza tem seus segredos em toda a conjuntura da sua ação benfeitora, e eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos das criaturas. Revelar-se-ão no momento certo, em que o espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Os caminhos da vida são eternos aprendizados. Cada passo que damos corresponde a uma lição. Nada se perde. Mesmo o tempo que chamamos de perdido. Dá licença, gente. Mais uma vez eu esqueci desse detalhe. Faz parte, né? Repetindo, os caminhos da vida são eternos aprendizados. Cada passo que damos corresponde a uma lição. Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos de perdido. Atrás de todo acontecimento existem leis revelando sabedoria de que o espírito se certificará por processos de osmose espiritual, que por vezes escapam ao nosso entendimento. Os véus se levantam em todas as direções do saber pelos esforços de cada um. Entretanto, ele também é obediente à força do progresso. A nossa participação acelera a evolução, para que o despertamento surja com mais eficiência e fique em tudo, em relação ao nosso bem-estar, a nossa marca, como sendo a nossa conquista. Isso é muito interessante na pauta das nossas obrigações e compromissos. Não podemos nos esquecer daquilo que nos toca como co-criadores dos nossos destinos, na influência de Deus pelas mãos do Cristo. À medida em que os véus vão se abrindo aos nossos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência, e o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Os dois juntos determinam o uso de todos os poderes adquiridos
na formação da própria personalidade. Ninguém pode crescer sem subir, nem subir sem esforço e sacrifício juntamente com a dor, pelo menos na área evolutiva a que pertencemos no ambiente da Terra e no grau que nos encontramos na escala dos valores espirituais. As experiências nos condicionam conhecimentos indispensáveis à nossa libertação. Isso também são leis que nos regulam o crescimento espiritual e moral. Mesmo que queiramos ficar para trás e não aprender, não conseguimos. É a mesma coisa que alguém que nunca tivesse visto o sol desacreditasse, por isso, da sua eficácia. Ele, o sol, sempre iria existir e ainda mais continuaria ajudando mesmo os que o negassem. Existem dois tipos de evolução: aquela que obedece às leis do automatismo espiritual, que impulsiona a natureza física e animal para o progresso, sem a participação da vontade, e aquela que recebe como coadjuvante os esforços dos homens, onde a inteligência tem sua grande participação. As faculdades dos espíritos vão se desabrochando na esteira infinita do tempo e se apurando de acordo com o seu despertamento, quando o oculto vai sendo conhecido. Diante dos mistérios desvendados, surgirá no mundo da alma um ambiente diferente, onde floresce uma alegria apoiada pelas forças do amor. E a alma amadurecida passa a conhecer a si mesma e a cuidar das suas próprias deficiências, como o médico que trata dos seus próprios desequilíbrios. Porém, é bom que nos cientifiquemos de que sempre encontraremos véus para serem desvendados e segredos para serem conhecidos. Não constitui uma grande esperança termos sempre lições para recebermos da bondade divina? O conhecimento total pertence a Deus, e conhecer a natureza íntima o conhecimento total pertence a Deus, e conhecer a sua natureza íntima, somente Ele o pode, por ser onisciente. O nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como ser melhor trabalhando na fraternidade universal. É preciso levantar o véu que empana a harmonia e sentir a vibração da paz de Deus no coração. Conhecer os segredos do amor e passar a amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Torna-se importante descobrir a fonte da alegria pura e conquistá-la na sua plenitude. Com os véus se levantando nesse ritmo, seremos felizes. Quanta coisa, né, gente? Quantas ideias estamos recebendo dessas palavras de Miramês. Eu começaria as reflexões por esta frase: conhecer os segredos do amor e passar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque podemos dizer, essa é a chave. Essa é a principal forma de nós alavancarmos a nossa evolução. Nós aprendemos a desenvolver esses sentimentos para com todos. Vamos sentir uma vida mais saudável, mais leve, mais em sintonia com as leis divinas. E então, teremos o nosso emocional mais equilibrado, teremos uma sensibilidade maior para com os chamados que a natureza nos faz, a nossa natureza íntima, como ser em evolução, a natureza que nos envolve, da qual nós precisamos de absorver as energias e da qual nós temos que ter cuidado, zelar por ser a nossa mãe, a mãe natureza, de onde nós tiramos os elementos para o nosso instrumento físico, não é? Além do ambiente material que nós estamos inseridos, não é? E então é a reflexão que nós precisamos fazer. Mas esta questão dos véus ou do véu sendo levantado gradativamente, conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, não é novo para nós. Para nós que estamos estudando a doutrina espírita, em muitas situações nós já ouvimos esta afirmação, mas muito mais concreto, nós trazemos em nós essa certeza. Conforme o tempo em que nós já estamos estudando, nos envolvendo nas lições da doutrina espírita, nós mesmos vamos tirando essa conclusão. Não é? Mas Miramês traz para nós várias condições que nós precisamos parar e observar. Porque esses caminhos da vida são eternos. Olha que interessante. Hoje estamos tendo um empenho em adquirir conhecimentos para superar determinados obstáculos ou vencer os desafios do momento. E já tivemos no passado situações que nós, às vezes, chegamos a pensar que não conseguiríamos superar. Não é verdade? Imagino que todos nós já tivemos situações assim.
E depois que nós começamos a entender que foi através do nosso esforço, da nossa busca, da nossa fé em Deus e da confiança em nós mesmos, conseguimos adquirir os meios, os recursos para que nós tivéssemos condições de superar aquelas situações, aqueles obstáculos, não é? E então, Miramês diz que os véus se levantam em todas as direções do saber. Essa questão de saber tem tudo a ver com a nossa busca pelo conhecimento. Para nós adquirir esta sabedoria, nós temos que ir em busca. Nós temos que exercitar algum material já desenvolvido em nós, algum valor que nós já tenhamos conquistado pelo nosso esforço. E então a nossa evolução está aí. Precisamos de nos esforçar. Então, percebemos com clareza que a nossa participação, como diz Miramês, acelera a evolução. Temos as leis divinas, as leis da natureza, que nos impulsionam, nos induzem, nos mostram. Não é? E muitas situações nos exigem uma atitude. Estão nas leis da natureza, nas leis que nos regem. E nós, então, temos que ter essa participação para o nosso progresso, para a nossa evolução, se processar com mais aproveitamento ou com mais agilidade. Não é assim? Miramês diz que a nossa marca fica sempre nessa conquista. Não é? Fica impresso como uma digital nossa. Dizendo que é muito interessante, né? Nos nossos compromissos, nas nossas obrigações, deixar impresso. Cada um de nós temos algumas características que aquilo que nós realizamos, a pessoa que nos conhece percebe que ali nós tivemos uma atuação em nosso trabalho do dia a dia. Não é? As pessoas, por exemplo, que têm um capricho, que têm uma organização. A gente, quando entra num ambiente em que essas pessoas estão atuando, a gente logo faz uma conexão daquela organização, daquele equilíbrio do ambiente com a personalidade da pessoa, a disciplina que a pessoa tem, né? O método de organização que ela usa. Não é assim? Da mesma forma, nós, na nossa formação, em nossa personalidade, fica aquilo caracterizado como a nossa marca, né? Vamos ver quais os detalhes que nós podemos também trazer para o comentário, porque são muitas as ideias, né? Ninguém pode crescer sem subir. Isso é um detalhe importante, né? Crescer sem subir espiritualmente. E nós precisamos desse esforço para fazer um sacrifício, e a dor faz parte
desse movimento que nós buscamos na nossa evolução. Nós estamos vendo ele nos dizer que é o nosso momento no patamar evolutivo que nos encontramos aqui na Terra. Então exige de nós esse esforço e sacrifício, e muitas vezes a dor faz parte desse processo. Nós não poderemos maldizer a dor que nos visita. Lembrando, o apóstolo Francisco de Assis chama a dor de irmã. Ó irmã dor, veja lá como você vai fazer com o meu corpo, né? Porque o corpo é que vai sentir a dor física e as dores morais, né? E então são situações que nos impulsiona e nos direciona na busca do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Existem dois tipos de evolução. Eu achei muito interessante essa colocação aí. Dois tipos de evolução. Essa que obedecem às leis do automatismo espiritual, que impulsiona a natureza física e animal para o progresso. Temos essas leis que estão vigentes constantemente. Nós vemos isso com muita nitidez no instinto dos animais. É um impulso, né, que das leis que regem o princípio espiritual estão direcionando os animais na sua evolução, para que eles também possam contribuir nessa evolução, nesse crescimento, não é? E aquela que recebe como coadjuvante os esforços dos homens, onde a inteligência tem a sua grande participação. Porque nós temos que desenvolver essas faculdades que estão todas. Se nós ainda não desenvolvemos todas, nós vamos desenvolver todas. Mas uma boa parte nós já despertamos, já desenvolvemos conosco, não é? Faculdades intelectuais, faculdades morais, que nós, pelo exercício da nossa liberdade de escolha, da nossa busca pelo conhecimento, pelo serviço, principalmente o serviço ao próximo, que é uma forma muito bela de nós realizar a nossa evolução, né? E então as faculdades do espírito vão se desabrochando. Olha, interessante. Desabrochando porque já estão colocadas no nosso mundo íntimo, quando da nossa criação, quando Deus nos criou, não é? E então nesta infinita esteira do tempo vai se apurando de acordo com o despertamento. Estamos vendo aí como é maravilhoso nós pensar a perfeição que é as leis divinas. Tudo em uma harmonia natural que nos leva a sermos, como diz Miramês aí, sermos os co-criadores. Nós, graças ao que Deus colocou em nosso alcance, todos os materiais. Somos co-criadores, não somos criadores, porque criador, só Deus. Deus criou tudo que nós
temos condições de manipular, de transformar. Então nós somos co-criadores. E nesse exercício do trabalho, estaremos fazendo com que a nossa personalidade também vá adquirindo essa evolução, esse aprimoramento, esse desabrochar, não é? Mas então vamos finalizar com estas colocações. Diante dos mistérios desvendados, surgirá no mundo da alma um ambiente diferente, onde floresce uma alegria apoiada pelas forças do amor. Olha, o amor está presente em tudo. Esse sentimento maior é que nos dá o respaldo moral e espiritual para nós conseguirmos superar. A fé como uma conquista da nossa força íntima e o amor como alimento para que possamos exercitar as nossas capacidades, as nossas potências, não é? Ele diz aí, é bom que nos cientifiquemos de que sempre nós vamos encontrar véus para serem conhecidos, desvendados, e segredos para serem conhecidos, né? Agora, um detalhe que ele nos mostra aí. O conhecimento total pertence a Deus. Isso aí nós não temos dúvida. Acredito que todos nós já temos essa certeza, né? Esse conhecimento total só a Deus pertence, porque só Ele é onisciente. Ele é o princípio e o fim de tudo, não é? E então, para nós isso aí já está gravado no nosso consciente. O nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como ser melhor. Isto aí é a nossa meta, não é? A nossa meta. Como ser melhor. E então, a fraternidade universal, quer dizer, a toda a família humana. Fraternidade. Entendermos que somos filhos do mesmo Pai. Deus não tem distinção, não trata um melhor do que o outro, dá oportunidade a todos igualmente. Não tem privilégios. Aqueles que nós imaginamos que são privilegiados é porque eles aproveitaram as oportunidades e evoluíram com mais precisão, com mais presteza, com mais aproveitamento do que nós, né? Ou já percorreram as estradas, percorreram os caminhos e os obstáculos que hoje nós estamos percorrendo. Um exemplo disso nós temos com muita clareza nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Percorreu esses estágios evolutivos que nós estamos atravessando até chegar à perfeição, à pureza, né? E em linha reta. Não teve caminhos tortuosos como nós, em várias reencarnações caindo, corrigindo, mas voltando a cair, né? Nós temos essas deficiências conosco. É assim? E então, nós temos que aprender que através
desse trabalho na fraternidade universal, em prol de toda a humanidade. Todos aqueles que estão no nosso círculo de convivência. Não é? É preciso levantar o véu que empana a harmonia e sentir a vibração da paz de Deus no coração. Isso aí vem aos nossos ouvidos como uma poesia, porque é o que nós necessitamos mesmo. Conhecer os segredos do amor e passar a amar. Olha aí, como está lá na primeira revelação de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E então, vamos deixar aí essas ideias, essas sugestões de Miramês para nós refletirmos e prosseguirmos a nossa busca pelo conhecimento, não é? A nossa necessidade de estarmos sempre no caminho reto, no caminho certo, melhor dizendo, tentando acertar, pelo menos nos esforçando, porque errar, com certeza, nós ainda vamos errar muito, mas teremos oportunidades de ter novas correções, né? Corrigir sempre é o caminho. Mas se nós conseguirmos acertar sem errar, melhor ainda. O que nós temos aprendido é que os erros nos ajudam a ficar mais atentos para não voltarmos a cair. Uma vez que nós caímos, aquilo nos deixa uma marca que da próxima oportunidade daquela prova, nós já estaremos mais atentos, não é? E então, com a ajuda desses amigos espirituais, com os mentores, com a misericórdia de Deus, vamos vencendo conforme o nosso esforço, a nossa busca pelo crescimento moral e espiritual. É isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos aqui as reflexões, mas nós vamos agora fazer uma prece de agradecimento. Agradecer a esses trabalhadores incansáveis. Dá licença. Esses missionários do Cristo. Especialmente esse espírito extraordinário. Miramês, nosso querido João Nunes Maia, que foi o seu intérprete, e a todos os outros que sempre estão nos dando oportunidade, trazendo lições, aos nossos mentores que nos acompanham em nossa evolução, nossos anjos da guarda. Devemos muita gratidão a eles. Mas vamos então voltar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por esse momento de reflexão e de aprendizado. Gratidão, Senhor, por esse aconchego espiritual, por essa energia que nos incentiva a prosseguir, por essa misericórdia que nos acalenta, que nos conforta. E te pedimos que as nossas vibrações, que essa energia construída neste ambiente possa se irradiar aos nossos entes amados, onde eles estiverem, encarnados, desencarnados. Todos esses
que agora estão em nosso pensamento. A tua luz, a tua paz, junto de cada um deles. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma alegria muito grande estarmos analisando essas palavras de Miramês, a questão do Livro dos Espíritos, na companhia de todos. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Queremos lembrar que amanhã, sábado, teremos o culto do Evangelho no lar e no coração. Fique atento. Muita paz. Deus nos abençoe. Gratidão.